Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, continuar aqui o livro de Lucas. Nós vamos entrar no capítulo 13 para ver se a gente consegue enxergar, ver, descobrir, cavar, ser revelado que temos que ficar dentro de templo depois que construí-lo. Colocar uma placa, igreja não sei das quantas, das tal, não sei quanto da bênção de Deus. E ficar lá dentro, sendo dizimista, sendo ofertante, seguir líder religioso, aí somos aconselhados a fazer teologia, isso, aquilo, aquele outro, né? Por enquanto, Mateus, Marcos e até o capítulo 12 de Lucas, não existe nenhuma orientação, não existe absolutamente nada. Quem sabe no capítulo 13 ou 14 que vamos ler, apareça alguma coisa. Vamos lá. Lembrando, não é para tirar a fé da maneira que você aprendeu a ler a Bíblia, os Evangelhos, que é uma passagem aqui, outra ali, outra acolá, aí uma dissertação de 40 minutos, mais uma passagem, para te dar a ideia que a doutrina que você segue do Cristo é a mesma dos Evangelhos. Não é. Não é para tirar a sua fé, mas também não é a mesma. Tá certo? Vamos lá. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Bom, vamos aqui. Quando você lê nas escrituras certo sábado, em algumas traduções está como de costume, né? O Cristo ia à sinagoga. Bom, primeira coisa, por que ele ia ao sábado? E nós vamos ver também os apóstolos no sábado fazendo alguma coisa. Quando você lê isso, você está vendo um atestado que tem que guardar o sábado? Você, não o hebreu, não estou falando de hebreu. Vamos lá. Por que o Cristo ia aos sábados à sinagoga para ensinar? Porque o sábado era o dia que tinha muita gente ali dentro. Então ele aproveitava o dia de sábado que eles se reuniam, que era o dia de descanso do hebreu, para fazer o quê? Vamos lá, para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o quê? A Torá? Não. Ele usava a Torá? Com certeza. Usava lá o livro dos profetas. Isso é mais certeza ainda, porque é narrado que ele discorria sobre o livro do profeta, né? E ele ensinava o quê? Ele ensinava acerca dele mesmo, do amor, da benevolência e tudo mais, tá certo? E, em terceiro lugar, numa sinagoga, numa das sinagogas, tinha muitas sinagogas. Sinagoga, meu amigo, que quer justificar ir ao templo, não é templo. Tanto é que tinha sinagoga e tinha templo. Templo, local de adoração. Sinagoga, local de estudo. Tá certo? Não é essas sinagogas que você vê por aí hoje em dia, que lá dentro prestam-se culto, faz sermões. Não, estou falando da sinagoga aqui, ó, do tempo do Cristo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente 18 anos. Já havia 18 anos. Então faz 18 anos que a mulher estava doente. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente, olha irmãos, imediatamente, sem fisioterapia, sem ficar andando mancando como a gente vê os milagreiros aí, né? Ela se endireitou e louvava a Deus.
Indignado. Ué, quem será que está indignado aqui com Cristo? Vamos ver. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. Olha só, indignado porque Cristo curou no dia de sábado. Quem? O dirigente da sinagoga. Ah, o líder religioso. O líder religioso ficou indignado que um próximo seu foi curado. Saiu do sofrimento. Mas Cristo ali, com a pregação do amor ao semelhante, mostrou para eles alguma coisa, né? Vamos lá. Disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Ué, a mulher havia 18 anos que estava doente. Quantas vezes ela não cruzou com esses líderes religiosos para serem curados? Né? Mas o seu líder não conta a história, como nós estamos lendo aqui. Como ela deve ser lida e contada. Então, para contrariar o Cristo, o líder religioso estava dizendo: vocês têm 6 dias aí para ser curado, por que você vem hoje? Ué, porque hoje o Cristo estava em uma daquelas sinagogas, provavelmente perto da onde aquela mulher, encurvada, com dor nas costas, quase uma aleijada, morava. É simples, né? E não no sábado, né? O líder religioso sabatista, guardador, legalista, que dentro da cabeça dele tinha que ser assim. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Quem são os oponentes que ficaram envergonhados aqui? Todos os líderes religiosos ficaram envergonhados. Mas o povo, o povo comum, se alegrava com todas as maravilhas que ele estava dizendo. Então Jesus perguntou: com o que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Olha, mais uma vez o Cristo ensinando. Ensinando o quê? Aquilo que você já sabe. Se você tiver 2 túnicas, alguém pedir uma, né, dê. Se alguém te pedir para andar 2 milhas, 1 milha, ande 2. Ame o teu semelhante, ame o teu inimigo. É isso que o Cristo estava ensinando, tá? Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Vamos lá. Será que o Cristo aqui, fazendo uma comparação do reino de Deus, uma parábola, as pessoas que vão ficar de fora estão dizendo: olha, nós comemos e bebemos e você nos ensinou. Será que o Cristo estaria dizendo que estaria mentindo? Olha, eu conheço vocês, ensinei vocês, mas eu vou mentir, eu não vos conheço. Não, não é disso que o Cristo está falando. Ele está falando de você, de mim, de cada um de nós, que o verdadeiro evangelho é apresentado para nós, porque é apresentado dentro da Bíblia, né? Mas a gente faz o quê? Mas os que praticam o mal não vão entrar. Ele vai dizer: eu não conheço quem pratica o mal. Tá vendo? Ele não está dizendo assim: eu não conheço você que não foi na igreja, que não foi batizado, que não foi dizimista, que não foi ofertante, que não deu estudo bíblico, que não cantou no coral, no quarteto, no dueto, fez parte da escola dominical, sabatina, professor, orientador, ancião.
Não é disso que ele está falando, ele está falando de você que praticou o mal. Simples o evangelho de Cristo, né? Verso 28. Então ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. Vamos lá, olha aqui mais uma dica que o Cristo está dando sobre o que? Tirar a exclusividade de Israel e passando para o mundo inteiro. Ele está dizendo o seguinte, olha, virão pessoas de todos os lugares que vocês rejeitam, que vocês dizem que eles não são filhos de Abraão. Para quê? Para ocupar o lugar de vocês. Transição, lei para a graça, raciocínio, pensamento, meditação, pensar, poxa vida, esse homem está falando, né, os hebreus lá, esse homem está falando que outras nações vão ocupar os nossos lugares, como pode isso? Pode, porque ele está dizendo que é aquele que pratica o mal. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus, alguns líderes religiosos, vamos ver o que eles fizeram com o Cristo? Falaram, indagaram ou pensaram depois que ouviram isto? Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Olha só o argumento que eles usaram para tirar o Cristo de lá. Ó. Saia daqui, vai embora. Olha a preocupação que eles têm. Primeiro eles estavam tentando ver o motivo para pegar ele na palavra, para matar, para censurar. E agora estão preocupados com o Cristo. Ó Cristo, nós amamos você, vai embora, porque Herodes quer matá-lo. Aí está o porquê ele chama eles de hipócritas, né? Verso 32, ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de manhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, ele está falando, ó cidade, ó chão, ó parede. Não, está falando, sabe de quem? Dos líderes religiosos. Porque o povo vai atrás daquilo que o líder religioso ensina. Então, no contexto aqui, quando ele fala de toda Jerusalém, os responsáveis são os líderes religiosos. Verso 35, eis que a casa de vocês ficará deserta, eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Terminamos aqui o capítulo 13 de Lucas, ainda nada, absolutamente nada de construir templo e ficar enfiado dele e praticar aquelas coisas. Nós estamos vendo aqui muita orientação, muita advertência, mas não no sentido de construir alguma coisa para ficar dentro enfiado ano após ano, certo? Vamos lá, capítulo 14 de Lucas, quem sabe no 14 tenha, né? Vamos lá. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, então vocês já sabem o que é certo sábado, ou como de costume, num sábado, certo? Tá tudo claro aí para você, né? Então Jesus, entrando na casa para comer na casa de um líder religioso importante, observavam-no atentamente. Então, aqueles líderes religiosos convidam Cristo para ficar o quê? Vigiando, vendo o que ele fala, o que ele ensina, o que ele faz, para o quê? Pegá-lo, e não para segui-lo, ser um discípulo. Vamos lá. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Puxa vida, então na casa de um líder religioso, casualmente tinha uma pessoa doente. Não sejam inocentes, meus queridos. Casualmente, líder religioso perto de doente? Num sábado? Não. Isso seria impossível se o Cristo não fosse convidado para esse almoço, esse jantar, né? Vamos lá. Jesus perguntou aos líderes religiosos, aos fariseus e peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Olha só. Mas
Eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Aí lá vem mais lição. Ele vai contar uma parábola para que as pessoas pudessem construir templo, fazer curso de teologia. Será? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá para a parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou e diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois, olha só a lição, agora vem, hein? Agora vem a lição, pois todo aquele que construir templo, ajudar a construir templo, ser pastor, ser ancião, ser frequentador de templo, ser dizimista, ser fiel, será que é disso que ele vai falar? Vamos lá. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha o entendimento aí. Ser humilde, ser passivo. Não ser idiota, é claro que não. Não é disso que ele está falando. Você não tem que ser idiota, tolo. Não, tem que ser humilde. Verso 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Ele continua aqui dando a lição, ensinando. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Por que será que o Cristo está falando o seguinte? Olha, não convide aqueles que você sabe que vão convidar você, convide aqueles pobres, cegos, aleijados. Vamos ver por quê? Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha só que ensinamento. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete então do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriga-os ao entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse: deixa eu só parar um pouquinho aqui nessa parábola, né? Porque aqui já está entrando um outro assunto. Olha, então veja que o senhor das bodas lá, o senhor da festa, mandou convidar pessoas importantes. E as pessoas importantes tinham que fazer. E desprezou a festa. É o que o Cristo está falando aqui sobre o seu evangelho puro. O seu evangelho que é simples, mas eficaz e eficiente para o reino de Deus. Convida os pobres. A pregação aos pobres era o mais fácil, porque os pobres escutam melhor o que o Cristo tem a falar. Os pobres, os aleijados, os que estão em dificuldade, eles vão ouvir melhor a orientação do Cristo. É isso que ele está passando aqui. Tá certo? Vamos lá.
Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro o suficiente para comprá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para o adubo e jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha o que o Cristo está falando para o povo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meu querido, quando Cristo diz assim, aquele que não renunciar tudo o quê? Tudo que impede de você realmente ver o verdadeiro Cristo aqui, ó. O verdadeiro Cristo não amarra você, não prende você. O verdadeiro Cristo te liberta de tudo isso, desde ele até os dias de hoje, até quando essa terra for restaurada, dos grilhões da religião que prende você, põe medo em você. Mas essa pregação do Cristo já foi dita antes do Cristo, através dos profetas, que eu não vou ler o Antigo Testamento. É muito extenso e também é a história dos hebreus. O interessante ali é as advertências que os profetas faziam. Você lembra que eu disse para você, não sei que vídeo atrás aí, que você querer colocar numa mesma linha profetas, cristos e líderes religiosos, né, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e tudo mais? Não. Quem está numa mesma linha de orientação, né, de ensinamento é o Cristo, os profetas. Os líderes religiosos nunca foram preocupados com o povo, a não ser para tosquiá-lo. Dá um like, se inscreva, compartilha, que isso é muito legal para propagar o nosso vídeo, o nosso canal, e aciona o sino, tá bom? Um abraço e até o próximo capítulo.